A pergunta que nos chegou foi: como a medicina chinesa trata o refluxo? Esse é o canal Medicina Chinesa na Semana, onde semana a semana nós falamos sobre diversos assuntos relacionados à saúde, à medicina chinesa, à acupuntura, fitoterapia, enfim, sobre a saúde de modo geral. E essa pergunta eu vou oferecer ao Ederson do Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso do Sul. E a pergunta que chegou foi justamente isso: como é que a medicina chinesa trata o refluxo? Primeiro, o que é o refluxo? O refluxo, ele é quando retorna para o esôfago o material do estômago. Pode ser alimento não digerido, pode ser ácidos e eventualmente até o ácido do próprio estômago e ácido da bile, eventualmente ácido da bile. Isso pode acontecer por diversas razões, e é importante nós sabermos que dentro da medicina chinesa o nome refluxo não é relevante. Para nós o que importa é o conjunto de sinais e sintomas que nós chamamos de síndrome, que vai ocasionar aquele tipo específico de refluxo, digamos assim. Então, para tratar o refluxo, nós temos 6 formas diferentes para tratar. É importante dar uma atenção especial na alimentação, Você vê os excessos que você está cometendo na alimentação ou até na parte emocional. E muitas vezes tem que tratar a parte física. O tratamento ele é feito com fitoterapia, com acupuntura, ou com alimentação, ou com todos esses juntos. Depende do caso, depende da gravidade do caso. Mas vou dar alguns exemplos para você perceber como cada caso é um caso, e aqui às vezes a gente vai colocar de uma forma assim, bem genérica, porque cada caso deve ser tratado de forma diferente de acordo com os sinais e sintomas com ele. Eu falei que existem 6 tipos que nós chamamos de síndrome, que são 6 tipos de conjunto de sinais e sintomas que vão caracterizar aquele tipo específico de refluxo. Então nós temos o primeiro, é um refluxo chamado refluxo por frio, o segundo é um refluxo por mucosidade, o terceiro por estagnação do qi do fígado, o quarto por deficiência do qi do estômago que gera umidade, o quinto é por calor e o sexto é por deficiência de Jin-E. Vamos explicar alguns sintomas específicos, o que a pessoa vai ter em cada um deles para caracterizar essa diferença. Por isso que é muito individual tratar refluxo. O primeiro, por frio, a pessoa vai ter fluidos brancos, fluidos finos e fluidos aquosos. Então, quando for branco, fluido fino e aquoso, nós chamamos que é por frio. Quando for branco, ele for mais leitoso, for mais espesso, aí nós já dissemos que é mucosidade. Você vai perceber outras coisas também. Por frio, por exemplo, você vai perceber geralmente essa burra da língua, que é aquela cobertura da língua mais esbranquiçada, porque é por frio. Quando é por mucosidade, ela é muitas vezes esbranquiçada também, mas além disso se percebe tipo um esbranquiçado gorduroso bem grosso. E aí a gente chama por mucosidade, que este frio adentrou um pouco mais. Nós temos por estagnação do qi do fígado. Estagnação, toda vez que se fala estagnação do qi do fígado, quer dizer aquele tipo de refluxo que piora por emoções. Claro que todas as doenças, as emoções, elas vão ter maior ou menor influência. Mas se teve uma notícia agravante, se a pessoa passou por algumas emoções mais evidentes e piorou ou começou esse refluxo, nós chamamos de estagnação do qi do fígado. E aí vai ter outras alterações emocionais, às vezes, como até irritabilidade na pessoa. Piorou por emoção, é estagnação do qi do fígado. Quando for uma deficiência do qi do estômago, que gera umidade se percebe na língua, nós profissionais da medicina chinesa percebemos na língua, em torno da língua, marcas de dente. Mas a pessoa vai se sentir cansada, a pessoa vai se sentir pesada. O estômago está fraco, ele estando fraco, ele não ajuda a mobilizar a umidade, e essa umidade permanece no corpo como se fosse um corpo cheio de água. Imagina um corpo cheio de água, dobrando o peso dele. O peso é o dobro do que sempre foi. Então, a pessoa sente muito cansaço, sente peso no corpo, tudo isso ela vai sentir, e nós observando a língua, nós vamos verificar aí marcas de dente, a língua inchada. Existe uma deficiência, então, do qi do estômago que está gerando umidade. Quando esse refluxo é por calor, algo que é sempre recorrente, que demonstra
é uma queimação junto com afta. Então essa queimação, azia, afta, isso significa calor. Esse calor nós chamamos de deficiência de yin do estômago. Deficiência de yin do estômago. E esse calor, na sequência dele, ele pode ainda se agravar e haver uma deficiência de Yin-ye. O que é uma deficiência de Yin-ye? Como é que você vai caracterizar isso? Vai caracterizar, Yin-ye, nós falamos que são os líquidos orgânicos. Então a pessoa sente uma secura, principalmente uma boca seca à noite, e esse refluxo é mais à noite. Temos que verificar cada diferença dessa, porque tem gente que tem refluxo à noite, mas foi provocado por emoção. Tem gente que tem refluxo à noite, mas ela tem azia e queimação. Então você veja quantos graus aí diferentes que o profissional vai verificar realmente aonde é a raiz do problema. Dependendo de onde for a raiz do problema, aí vai ser mudado. Eu vou dar apenas um exemplo aqui, são exemplos diversos, cada caso é um caso, mas dando um exemplo, no caso de calor, uma pessoa que tem muito calor, que tem muita queimação, que tem muita afta, então ele tem um calor, e esse calor está a nível do estômago, que nós chamamos de deficiência de yin do estômago. Algo que é considerado e indicado, considerado bom dentro da medicina chinesa e pode ser indicado para essa pessoa, é justamente o cálcio de ostra, porque o cálcio de ostra é uma substância que ela é pesada e que ela tira o calor do estômago. Então, o cálcio de ostra, ele pode ser muito indicado quando houver o calor no estômago. Tem várias outros minerais, tem várias outras ervas também, tem pontos específicos de acupuntura, tem também alimentos específicos que vão ajudar a tirar o calor, mas principalmente o cálcio de ostra ele vai ter um resultado muito mais evidente. E numa pessoa, por exemplo, que se observa, quando nós observamos a língua, que realmente é uma língua bem grossa, que já tem uma mucosidade, ou seja, aquele fluido branco que eu falei, aquele fluido mais leitoso, mais pegajoso, mais espesso, aí temos que modificar muita coisa na alimentação. Muitas vezes tirar leite, por exemplo, é uma coisa básica, e tirar os derivados do leite, é algo básico. E também entrar com substâncias, aí, se fôssemos tratar com fitoterapia chinesa, por exemplo, usaríamos substâncias que são digestivas, que vão ajudar a melhorar a digestão. E além dessas substâncias, tem que ver também como a pessoa se alimenta. Não basta apenas você dar uma substância ou fazer acupuntura e a alimentação da pessoa está num horário totalmente inadequado. Por exemplo, ela come demais ou ela come a cada 2, 3 horas e nem foi digerida a primeira alimentação. Então, se ela faz isso, ou come sem ter fome, e tem esse tipo de mucosidade que eu falei, aquele fluido espesso, aquele fluido grosso, aquele fluido leitoso, nós temos que fazer uma alimentação adequada, e esta alimentação adequada vai visar aquela síndrome que a pessoa tem. Então não importa que seja o refluxo em si, importa como que aquele refluxo se apresenta naquela pessoa. Importa como aquele refluxo se apresenta naquela pessoa. Se nós tratarmos as síndromes, aquilo que está causando o refluxo, melhorarmos a alimentação de forma adequada para cada pessoa, indicarmos substâncias adequadas para cada pessoa, com certeza vai ser muito fácil de tratar o refluxo, que é algo aí que as pessoas têm, muitas pessoas têm, e é um problema agravado mais e mais no dia a dia, principalmente pela alimentação inadequada e pelo excesso ou pela desarmonia entre emoções que cada pessoa está sujeito a ter, dependendo de onde ela vive. Então, mais uma vez, para falar do refluxo, nós temos que saber o tipo de refluxo. E a partir do tipo de refluxo, então, que vai ser dado aquela recomendação terapêutica adequada. Eu quero dizer para você que se você gosta desse conteúdo, você se inscreva no canal, se não se inscreveu ainda, dê um like, que isso é muito bom para o canal crescer, e divulgue para todas as pessoas que você conhece, que tenham refluxo ou não, mas que gostam de assuntos relacionados à saúde.